Fala pessoal, tudo bem? Ao longo dessa semana a gente vai conversar bastante sobre distúrbios alimentares e distúrbios de imagem. Por que é tão importante a gente falar sobre esse assunto? Porque você pode de repente estar entrando nesse caminho e não percebe, ter amigos, parentes, filhos, crianças, adolescentes, cada vez mais os jovens também acometidos por essas questões, e a gente precisa de muita informação para saber o que fazer, para saber identificar e principalmente para saber tratar. É um problema de saúde pública e a gente precisa ficar muito atento. Tem uma enxurrada aqui de informação, muita gente muito boa comigo, e eu vou começar conversando com a doutora Mireille Almeida, psiquiatra, especialista em transtornos alimentares e membro do Conselho Técnico da Astral Brasil, uma associação não governamental que estuda e promove discussões sobre esse assunto. Eu queria que a senhora começasse explicando para nós do que se trata, esse transtorno alimentar. Como é que a gente identifica, como é que ele se manifesta? Oi, Renata. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre o que são transtornos alimentares e quais os principais tipos de transtornos alimentares. Definimos os transtornos alimentares como alterações do comportamento alimentar que levam a graves prejuízos. Prejuízos tanto do ponto de vista de uma saúde física quanto de uma saúde psicológica, emocional. Os pacientes que apresentam transtornos alimentares, em geral, eles têm uma grande preocupação com o peso e a sua forma física. E essa preocupação leva, então, a essas alterações de comportamento alimentar. Na anorexia nervosa, observamos uma grave restrição alimentar que, com o tempo, vai levando a uma diminuição importante do peso e um comprometimento, então, das necessidades nutricionais do paciente. Na bulimia nervosa, os pacientes, também motivados por essa grande preocupação com o peso e com a forma física, acabam engajando em comportamentos que descrevemos, então, como uma perda de controle que leva a um episódio de compulsão alimentar. Por se sentirem muito culpados, por conta da compulsão, eles têm aí o que chamamos de episódios purgativos, que são comportamentos compensatórios em relação a essa compulsão alimentar. O principal deles é o vômito autoinduzido. O transtorno de compulsão alimentar, por sua vez, ele é caracterizado então pela recorrência de episódios de compulsão alimentar, mas diferente da bulimia nervosa, neles não há então o comportamento purgativo. Por se tratar então de uma alteração do comportamento alimentar que, dependendo da intensidade, pode acarretar aí um aumento da ingesta alimentar. Em geral, o transtorno de compulsão alimentar está associado aí com a obesidade também. Existe um outro transtorno alimentar que tem sido bastante descrito ultimamente, que chama transtorno alimentar restritivo evitativo, no qual o paciente ele tem uma restrição, muitas vezes relacionadas a dificuldades em relação à própria alimentação, mas que não está relacionada à preocupação com o peso. Então, muitas vezes ele tem dificuldades em relação a características sensoriais do alimento, e isso vai levando aí ao comprometimento nutricional também. Doutora Mireille Almeida, psiquiatra, muito obrigada. Amanhã a gente volta falando sobre como identificar os transtornos alimentares. Eu espero você.